Graça e paz, tudo bem? Um bom sábado para você. Que Deus abençoe os seus planos e que seja um dia de muito aproveitamento no Senhor. Bom, falando em aproveitamento, vamos continuar nossa leitura. Nós estamos em Jó. Nós paramos ontem em Jó 36, versículo 26. E hoje nós vamos dar sequência em Jó 36, versículo 27. E nós vamos ler do 27 ao 33. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo. Pegue a sua palavra e vamos ler. Capítulo 36, versículo 27. Nós temos por tema aqui o poder e a majestade de Deus. Nós vínhamos falando ontem, né? Esse discurso de Eliú, que ele está na sua quarta fala, no capítulo 36. E nós vamos ler o final desse capítulo hoje. Capítulo 27, versículo 27. Ele atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. 29. Pode alguém entender como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam sobre a sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois, por essas coisas, ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Então, nós lemos aí até o versículo 33. Aqui nós vamos ver algumas metáforas, que eu até anotei aqui na minha Bíblia, né? Como eu disse, eu tenho o hábito de riscar muito a minha Bíblia, né? Tem gente que não gosta muito, mas eu amo fazer anotações na minha Bíblia, porque futuramente isso me ajuda muito, né? E aí eu fiz algumas anotações, né? Existem algumas metáforas aqui colocadas no texto, de forma que nós possamos entender aí, lendo, né, hoje. Então, as nuvens aí, é uma metáfora, né, representa a grandeza, a presença de Deus, né, então as nuvens derramam e gotejam sobre a terra, então isso aqui fala sobre a presença de Deus na nossa vida. Depois, mais pra frente, ele vai falar sobre os trovões que ecoam em sua tenda. Isso aqui é uma metáfora para a voz de Deus, que ecoa sobre a nossa vida, né, sobre a nossa casa, sobre as nossas situações. Depois, no versículo 32, vai falar sobre os relâmpagos. Os relâmpagos demonstram o poder e a majestade desse Deus que nós servimos. Que tremendo né, esses versículos aqui, né? Então, fala sobre a presença, sobre a voz de Deus e sobre o seu poder e majestade. Lá no versículo 33 vai falar sobre o fragor da tempestade, dá notícias a respeito dele, que é zeloso em sua ira contra a injustiça. Nós não entenderemos muitas coisas, né, que Deus faz em nossas vidas. Porém, devemos confiar nesse Deus, né? Aí nesse trecho, né, que nós lemos aí do 27 ao 33, vai falar sobre muitas coisas da natureza, né? Efeitos, elementos naturais aí que acontecem, né? Chuva, nuvens, trovões, e no 37 vai continuar aí falando sobre alguns desses elementos que nós vamos ler amanhã, né? E aí, lá no tempo de Jó, né, a sociedade, a maior parte da sociedade era agrícola. Então, para ele seria comum entender esse tipo de mensagem, né? Para nós é um pouco, talvez, complicado de entender, né? Porque que fala tantas coisas difíceis. Porém, naquela época, para eles era muito comum. Então, eles entendiam, conforme ele ia falando, eles sabiam perfeitamente o que ele estava dizendo, né? E eles entendiam muito bem os ciclos do clima, irrigação da terra, chuva, orvalho, neve, ciclo da temperatura e vento. Era assim que eles faziam as meteorologias, né? As previsões meteorológica simples, né? Se ia chover, se não ia, se ia cair chuva, se não ia tempestade, enfim, né? Quando ele traz esse assunto ali, né, falando sobre esse assunto, fica claro para eles entenderem qual era a mensagem, né? Então eles entendiam o que ele estava querendo dizer. Ele estava falando para quatro sábios, né? Então fica claro para ele entender a mensagem que ele estava trazendo. E ele estava trazendo uma mensagem sobre a grandeza de Deus, né? Afinal, eles dominavam esse assunto. Então eles se faziam compreendido ao momento que ele traz esse assunto de forma que eles compreendessem, né? Então ele está falando ali sobre o assunto, porém eles estavam entendendo o que ele estava dizendo, né? Eliú continua falando sobre a grandeza de Deus, que se revela na natureza da sua criação. E que o poder de Deus é muito maior do que podemos compreender. Muitas vezes nós não vamos entender como Deus está agindo na nossa vida. Porém, nós devemos confiar que Ele é poderoso, maravilhoso e que Ele é o nosso Criador. Se Ele é o nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus é grande, não podemos compreendê-lo completamente, mas devemos confiar na sua sabedoria e justiça em nossas vidas sempre. Somos limitados, mas Deus não é. Ele não é limitado. Vimos aqui em várias passagens, né, falando sobre a limitação. Deus não é limitado. Devemos temê-lo e respeitá-lo, reconhecendo-o como Senhor e Criador de nossas vidas. Se nós fizermos isso, a nossa vida vai ficar bem mais leve, né? Lá no versículo 32, enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário.
Aqui é uma metáfora também, porque Deus não tem mão, né? Deus não cabe dentro de um corpo, né? Deus é espírito. Então, quando ele fala enche as mãos, é para que nós, lendo, tenhamos o entendimento, né? Assim como para eles era fácil compreender esse tipo de coisa que estava aqui, né? Falando sobre os fenômenos naturais, para nós também é fácil entender quando fala o coração de Deus, os olhos de Deus, a mão de Deus, né? Deus não é um corpo, porém, fica claro pra gente entender, fica mais fácil, né? Então, enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário. Isso mostra o poder e a autoridade desse Deus todo-poderoso. Ele que controla toda a criação. É isso que esse versículo quer nos dizer, né? Deus está no controle de nossas vidas. Ele pode usar até situações difíceis para demonstrar o seu poder e glória em nossas vidas. Você já passou um momento difícil em que você viu que no final era a mão de Deus e além de ser a mão de Deus, era Deus querendo demonstrar o poder dele através da sua vida? Eu já vivi muitos momentos assim, e é normal vivermos, né, esses momentos aí de dificuldade, que no momento a gente enxerga como dificuldade, porém depois nós vemos que foi a mão de Deus cuidando e tratando da nossa vida, de forma que ele pudesse mostrar que era a grandeza dele, que estava agindo através de nós, né? Muitas vezes nós ouvimos situações aí, ou até depoimentos, testemunhos de pessoas que foram curadas, né? Que foram saradas de alguma enfermidade, e isso é a glória de Deus sendo manifesta na vida dessa pessoa, para que muitos vejam que Deus é poderoso para curar, né? E nós vemos isso diariamente, e na nossa vida também acontece, não só com cura, mas com diversas outras coisas, né? Ele não nos abandona. Deus não nos abandona. Que possamos crer e confiar. Deus é conosco. Deus é poderoso. Então hoje nós falamos um pouquinho aqui sobre o poder e a majestade de Deus, que está em Joel 36, versículos do 27 ao 33. Amanhã nós continuamos lendo aí o capítulo, 37. E vamos aprendendo cada dia mais com esse Deus tão poderoso e tão magnífico em nossas vidas. Que você tenha um sábado abençoado pelo Senhor, um final de semana cheio de Deus, e que possamos estar aqui amanhã para ler mais uma porção da palavra do Senhor, se assim Ele permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe.